Olá, gente! Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Laiane, sou graduanda do curso de Direito pela UniLeão e atualmente me encontro no quinto semestre. Estou gravando esse vídeo para vocês com o intuito de passar algumas informações sobre o processo eletrônico judicial e a Lei 11.419 de 2006, que é a lei que regulamenta o processo judicial eletrônico. Além disso, gostaria de trazer também algumas informações contidas no novo Código de Processo Civil. Antes de adentrarmos no corpo da lei em si, eu gostaria de fazer uma linha do tempo desde o final da década de 90 até o ano de 2006, que foi quando se deu a Lei 11.419. Lei esta, como já foi dito anteriormente, que regulamenta o processo judicial eletrônico. Os primeiros sinais do uso eletrônico dentro do processo judicial se deu na década de 90, que foi quando os tribunais começaram a utilizar o fax como meio de trânsito para as petições iniciais. Só que a gente não pode considerar isso como uma evolução grandiosa, porque, como vocês verão mais adiante, um dos objetivos do processo eletrônico judicial foi a eliminação do uso do papel. E a lei do fax não proporcionou isso, porque quando o tribunal ele recebia a petição inicial, eles a imprimia e anexava junto com o processo judicial físico, ou seja, não ocorreu a eliminação do papel, apenas a Lei 9.800 de 99, que é a lei que regulamenta o fax, ela possibilitou o trânsito da petição inicial entre um tribunal e outro. A próxima evolução se deu com o uso do sistema PUSH, que era um sistema em que notificava os advogados toda vez que houvesse uma movimentação dentro de um referido processo em que o advogado tinha interesse. Para isso, o advogado ele tinha que fazer um cadastro no referido tribunal em que o processo estava ocorrendo e toda vez que houvesse uma movimentação, o advogado ele recebia um e-mail lhe informando. Lembrando que esse e-mail ele não substitui uma intimação eletrônica, porque ele tem apenas um caráter informativo. Como eu disse, a Lei 11.419, que regulamenta o processo judicial eletrônico, ela só deu no ano de 2006. E até agora eu estou tratando com vocês de sistemas da década de 90. Então começou-se um debate sobre a validade desse uso eletrônico dentro do processo judicial. E por causa dessa discussão quanto à validade ou não do processo judicial eletrônico, avultou-se os juizados especiais. Para a criação desses juizados, foram observadas as regras contidas em um anteprojeto da Lei AJUF, lei esta que ainda estava em discussão. E quanto a essa discussão sobre a validade do processo judicial eletrônico, nós temos a jurisprudência do STJ, em que ele traz os interrogatórios via conferência em tempo real, possibilitando sim a validade do processo judicial eletrônico, desde que ele não prejudique a manifestação das partes. Caso a parte se sinta prejudicada por causa do uso do processo eletrônico judicial, o resultado desse processo ele será nulo. Os primeiros tribunais a implementarem o processo judicial eletrônico foram os juizados especiais federais. E a nível de justiça estadual, nós temos a 10ª vara do Juizado Especial da Comarca de Campo Grande, que foi a primeira a implementar integralmente o processo judicial eletrônico. Então nós chegamos no ano de 2006, que foi quando se deu o advento da Lei 11.419, que regulamenta o processo judicial eletrônico. Com o advento dessa lei, nós tivemos a criação de 47 sistemas diferentes em todo o nosso país. Devido à grande quantidade de sistemas criados no nosso país, o CNJ trouxe para si a função de fiscalizar e, a partir da Resolução 185, ele proibiu a criação de novos sistemas. A partir do momento em que o CNJ trouxe para si a função de fiscalizar, ele, junto com a OAB, criou o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. E a partir disso, ele fixou um prazo para que os tribunais eles se adequassem 100% dos seus processos por via eletrônica, sendo a partir de 2016 para os tribunais de pequeno porte, 2017 para os tribunais de médio porte e 2018 para os tribunais de grande porte, sendo que no ano de 2014, 10% dos processos judiciais já tramitavam em via eletrônica.
O principal motivo pelo qual se deu a utilização do meio eletrônico no judiciário foi a morosidade no processo judicial físico. Cerca de 2/3 do tempo gasto em ações de rito ordinário é utilizada com juntada no processo, carimbo, vistas as partes, idas e vindas até o tribunal. Lembrando que não podemos confundir o sistema judicial virtual com os sites oficiais dos tribunais, pois tais sites são criados e alimentados de forma unilateral pelo Poder Judiciário, divulgando basicamente as suas jurisprudências. Já o sistema virtual é onde funcionam todos os setores do órgão judiciário, desde balcão de protocolo até o gabinete do juiz. Havendo a necessidade de juntada de documentos disponíveis apenas no formato de papel, deverá a parte fazer a digitalização para a anexação. Antes de prosseguirmos com mais informações, apresentaremos um vídeo de como funciona o sistema na prática. Consulta e habilitação nos processos do PJE. Para peticionar e realizar consultas nos seus processos, o usuário pode consultar o acervo geral. Caso necessite consultar outro processo fora do seu acervo, o advogado ou procurador deve acessar a seguinte opção: Processos, Pesquisar, Consulta processos de terceiros. A consulta processos de terceiros serve para visualização de processos em que o advogado ou procurador não figuram como representantes das partes. Esse acesso permite tão somente visualizar as informações públicas do processo, tais como seções, expedientes, características do processo, representantes associados, acesso de terceiros e movimentações. Caso seja necessário realizar a habilitação no processo, o usuário deve acessar o menu Processos, Outras ações, solicitar habilitação, informar o número do processo e clicar na opção Realizar habilitação. Deve então selecionar a parte a qual quer representar. E informar o meio de apresentação do instrumento de mandato. Na tela seguinte, deve selecionar o tipo de documento, inserir descrição e assinar o documento. Após esses passos, o processo constará como parte do acervo geral do usuário. Sendo então possível acessar a aba Anexar petições ou documentos. Opa galera, meu nome é Sandy e hoje eu vou falar um pouco sobre os benefícios da Lei 11.419, que é a Lei do Processo Judicial Eletrônico. Bom, no mundo moderno que vivemos hoje, a gente sabe que a internet ela traz grandes benefícios para a sociedade, chegando até mesmo a ser indispensável em algumas situações. No processo judicial eletrônico, o direito ele atua-se ao fato de que a informática ela pode ser profundamente utilizada na celeridade processual ou na redução dos custos da tramitação dos processos, como também outras vantagens, né, que a desutilização dos papéis, que diminui os materiais que são utilizados, os espaços físicos que são utilizados, como também o deslocamento até o protocolo, além de evitar que haja uma ausência da assinatura do advogado nas petições, como também possibilita o envio das petições até as 24 horas do último dia do prazo, né? Como também
as partes elas podem atuar, podem acompanhar os atos do processo em qualquer momento ou em qualquer lugar, salvo nos casos em que se trata de um segredo de justiça ou documentos sigilosos. Podemos falar também do acesso remoto, né, que os advogados eles podem ajuizar suas ações, consultar processos, emitir certidões, receber intimações sem que haja um deslocamento físico, como também maior eficácia nas atividades prestadas pelos entes públicos, havendo uma elevação na produtividade, como também a segurança digital, que é o que acontece com a certificação digital e a assinatura digital, que traz uma maior segurança e uma celeridade. Como falam, né, toda vantagem ela tem sua desvantagem. Na desvantagem a gente se coloca em relação às expectativas nessa melhoria, porque há desvantagens que têm que ser ressaltadas, como por exemplo a impossibilidade de uma tramitação de um processo por conta de uma falha do sistema. Ou então, quando a gente se depara a um sistema lento que é difícil de evitar, né? Ou então, em relação até mesmo à saúde, porque há um maior contato com a tela do computador, porque a gente sabe que para analisar um processo virtual, dependendo do número de páginas, há uma maior demanda de tempo na frente do computador. Ou também o computador ligado está sujeito à atividade de hackers, mas nada que isso possa ser feito um backup, né, para evitar que esses danos aconteçam, essas perdas de dados. Há um exemplo em que aconteceu que uma servidora ela conseguiu tirar o nome do noivo dela do SPC porque ela teve acesso à assinatura digital de um juiz, né? E até a galera estava falando, porque ela podia até ter tirado uma pessoa da cadeia. Isso demonstra uma grande falha no sistema, mas nada que possa ser feito meios para que essa certificação digital, essa assinatura digital, não seja utilizada para outras finalidades. Porque apesar desses problemas, o processo eletrônico ele tem ajudado muito. De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará, segundo o grupo Gestem da Virtualização de Primeiro Grau, a celeridade é em média 7,3 vezes mais rápida e pode chegar em média a um percentual de 200% a 400% de aceleração de diferença entre um processo físico para um processo virtual. Meu nome é Matheus e eu vou dar sequência ao estudo sobre a Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico, Lei do Processo Judicial Digital, né? Trazendo aqui uma definição de Rouvet, para ele o processo digital nada mais é do que uma informatização num conjunto significativo de atos e ações que, por consequência de documentos organizados e ordenados em um determinado fluxo de trabalho, certo? E aí vai representar as fases processuais que tem que atender os requisitos de autenticidade, de temporalidade e também de integridade. E aí vai fazer o quê? Buscar a eliminação do uso do papel, que com dados comprovados do CNJ do ano de 2010 e 2011, esses dados vão comprovar que essa digitalização do processo, padronização, vai trazer avanços significativos e positivos, porque ela vai fazer com que o processo tenha maior celeridade e fazendo assim com que o chamado tempo morto do processo, aquele em que não se tem atos processuais colocados em práticas para que se tenha realmente o fim do processo, ele venha a não existir. E esse tempo morto, foi comprovado que mais ou menos 2/3 do tempo do processo
era do chamado tempo morto, ocupado por esse chamado tempo morto. A Lei 11.419 ela vai trazer grandes avanços nos paradigmas conhecidos até então do processo, certo? Ela vai romper com aquela estruturação do processo tradicional, como também os atos praticados, os atos processuais, eles vão ser praticados diretamente pelos operadores do direito, certo? E aí vai se utilizar daquela assinatura digital que ela vai ser emitida pelo órgão competente. Ela também vai ter uma interação entre os operadores do direito por meio do sistema, que é tudo digitalizado, e ajuntada ao processo e à expedição de certidões, ela vai ser automatizada. E com isso vai eliminar a burocracia do sistema do Poder Judiciário, que anteriormente ela vinha, a excessiva burocracia fazia com que o processo demorasse mais, e aí ela vai fazer com isso também dar uma celeridade na distribuição, na tramitação do julgamento de todo tipo de processo ou recurso. Bom, pois os atos, o acesso ele vai ser instantâneo, certo? E aos dados e aos atos processuais também. Também vai ter a publicação diretamente no Diário de Justiça Eletrônico, e vai se ter uma possibilidade de consulta e de controle em tempo real, de maneira remota, virtualmente, do andamento dos processos, certo? Tanto pelas partes, como também pelos operadores de direito. O valor do processo digital ele vai estar muito na redução das atribuições que são feitas aos operadores de direito, sejam juízes, promotores, advogados e eventuais da justiça em geral, certo? Pois a maior parte dos serviços ele vai ser prestado de forma que vão ser os serviços de prestação jurisdicional, eles vão ser substituídos pela informatização, que é uma forma, de certa forma, vai ser automatizado. E segundo dados do CNJ, também do ano de 2010, que muitas vezes essa morosidade que acontece por parte da justiça vai trazer uma insegurança e vai fazer com que se tenha a menor busca pela via judicial, certo? Na resolução de litígios. Bom, o principal é sabido por todos que o principal foco da Lei 11.419 foi dar maior celeridade justamente aos processos, acabando com a morosidade, obtendo assim maior acesso à justiça e também uma justiça realmente efetiva. Bom, mas entende-se por parte dos operadores de direito e também da doutrina que não somente o processo eletrônico vai sanar com esses vícios existentes no Poder Judiciário, e também esse tipo de coisa que vai fazer com que a busca pelo acesso à justiça seja menor. É necessário também se ter uma maior capacitação de pessoal, se ter maiores recursos e melhor gestão de recursos, fazendo assim com que o processo eletrônico seja uma ferramenta para auxiliar na busca pela justiça, e não apenas a única ferramenta de avanço nessa busca. Ela deve ser uma das que vai fazer com que se tenha maior acesso à justiça e efetividade nas decisões, com maior celeridade, que é o principal intuito da Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico. É importante ressalvar também a Resolução número 90 de setembro de 2009, que ela veio a determinar o uso dos sistemas de gestão de processos judiciais digital, e também
fez com que virtualizasse diversos processos que já vinham ocorrendo na sua tramitação nos tribunais. E, voltando novamente ao assunto, eliminando aquele chamado tempo morto do processo.